Vai, já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em planos de guerra. Vai, já ouço os louvores que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Glória a Deus, aleluia. Nós somos o exército de Deus. Então o Brasil, o mundo vai mudar, porque o exército de Deus está de pé, amém? E todo domínio e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Oh, glória, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E você não veio por um acaso, você veio para adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E a razão de você vir aqui para exaltar a Ele, Ele vai atender o desejo do seu coração, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Pois Ele é digno de glória e de honra. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande é
de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha, não há outro, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual, não há outro que se compara ao nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é Príncipe da paz. E Ele é o nosso grande amigo, fiel e verdadeiro. Amém? Eu achei um grande amigo, Jesus, o meu Senhor. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que Ele deu. Sim, eu sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com Ele ter
Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, podeis ficar à vontade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se porventura alguém estiver nos visitando, fique bem à vontade para participar ou não. Agora, nós que somos da casa, sabemos que temos o dever de sermos dizimistas e ofertantes, porque isso é bênção sobre as nossas vidas. Com alegria vamos trazer. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém. Vamos orar e consagrar ao Senhor os dízimos de ofertas e também vamos orar pela nossa nação, amém. Pai, nós neste momento consagramos ao Senhor esse dinheiro que foi depositado no teu altar nesta noite, neste momento. Pedimos a bênção sobre o mesmo para o louvor e glória do teu nome. Abençoe, ou melhor, continue abençoando os que estão administrando o tesouro da tua casa. Que possa fazê-lo, continuar fazendo no temor e tremor diante do Senhor. Quanto ao teu povo, ó Pai, que é dizimista, ofertante, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medidas, transbordante, ó Pai, para a direita, para a esquerda, frente e para trás, todos sejam cheios da tua graça, em nome de Jesus, meu Pai, que todos venham dar testemunho das bênçãos do Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Abençoe, meu Pai, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, no nome de Jesus. Pai, também nós oramos pela nossa nação essa, Deus, que, ó Pai, é do Senhor. Nós profetizamos que o Senhor é o Senhor desta nação. Nós profetizamos, meu Pai, que o Senhor tem cuidado desta nação. O Senhor tem sustentado esta nação, no meio de tantas outras que estão perdidas, no meio de tantas outras que estão mendigando. Nós estamos aqui, meu Pai, sobrevivendo porque o Senhor é conosco. Nós temos consagrado a Ti esta nação. Pai, nós te pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, sobre, ó Deus, esta nação, que dentre poucos dias nós vamos estar ali, meu Pai, para poder eleger o nosso presidente, aquele que vai governar sobre nós. Ah, Deus, que nós venhamos ser iluminados pelo Senhor, que nós venhamos ser guardados pelo Senhor. Aqueles, ó Pai, que dizem ser cristãos e que ainda, meu Pai, tem votado e tem tido prazer nestes comunistas, nestes, ó Pai, que tem procurado fazer a nossa nação viver ó Deus, de um modo horrível e terrível. Converta esses corações ao Senhor, meu Pai. Converta essas vidas a Ti, Pai, porque não tem como Deus servir ao Senhor e, ó Deus, viver de modo que não agrada ao Senhor. Não tem como Deus dizer que nós servimos ao Senhor e nós bater palmas para quem quer, ó Deus, matar, para quem quer liberar as drogas, liberar, meu Pai, o aborto, enfim, ó Deus, um cristão não pode comungar com esse tipo de coisas. Pai, no nome de Jesus, abre os olhos daqueles que ainda estão com os olhos fechados, no nome de Jesus, ó Pai, abençoa o nosso presidente.
derrama sobre ele a tua bênção, a tua graça. Guarda a vida daquele homem, meu Pai, no nome de Jesus. Livra ele, meu Pai, de toda cilada do inimigo. Todos aqueles que estão, ó Pai, arquitetando contra aquela vida, ó Pai, em nome de Jesus, toda arma forjada venha cair por terra, todo mal venha ser anulado, ó Pai, no nome de Jesus, e ele seja guardado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor. Nós oramos e abençoamos, ó Deus, juntamente com ele, todos os seus ministros, homens que foram levantados para estar ali do seu lado, para poder administrar, meu Pai, esta nação. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, os governadores, os senadores, os deputados estaduais, federais, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, para que nós venhamos escolher, meu Deus, os melhores, ó Pai, no nome de Jesus. Nós vamos, meu Pai, fazer o que é possível, e o possível, ó Deus, é ir lá e votar certo, e que o Senhor venha guardar, Senhor, naquela contagem de todos os votos que vão ali naquela urna, no nome de Jesus, que o Senhor venha intervir, ó Pai, para o louvor e glória do Teu nome, de tudo aquilo que estão sendo arquitetado, meu Pai, contra esta nação. Nós oramos, meu Pai, nós quebramos agora todo mal, nós agora anulamos toda obra de feitiçaria, de macumbaria, todo mal que está tentando alojar sobre esta nação. Nós declaramos que sobre esta nação não vale encantamento, sobre esta nação não vale qualquer tipo de praga, sobre esta nação não vale, ó Pai, nenhum mal, no nome de Jesus, porque maldição sem causa não encontra pouso. Nós profetizamos esta nação, profetizamos bênção como igreja do Senhor, como autoridade na face da terra, espiritualmente falando. Nós profetizamos uma nação liberta, uma nação abençoada, uma nação consagrada ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que todo o inferno que se levantar contra esta nação, que vai cair por terra em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Nós oramos no nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, em nome de Jesus, meu Pai. Nós abençoamos esta nação e declaramos mais uma vez que esta nação será, ó Deus, o celeiro para este mundo, em nome de Jesus. Muitos olharão para esta nação e vai ter gozo, vai ter prazer, meu Pai, em dizer que esta nação está sendo abençoada pelo Senhor. A igreja do Senhor está orando, a igreja do Senhor está agindo, a igreja do Senhor está profetizando, em nome de Jesus, meu Pai. Que se faltar, ó Deus, profecia, o povo vai perecer. Nós profetizamos a tua palavra, nós profetizamos, meu Pai, que os céus é o limite para a tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a igreja do Senhor na face dessa terra, Deus, que todos andem marchando rumo à terra prometida e vivendo uma vida digna na tua presença. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus, e profetizamos, e não cansamos de profetizar, não cansamos de proferir que o Senhor é o Senhor desta nação. Não cansamos de dizer, meu Pai, que esta nação é do Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, que nós venhamos pagar um preço, meu Pai, de oração, de jejum, de súplica, para que essa nação, meu Pai, continue sendo uma nação próspera para o louvor do teu nome. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, os nossos pastores, o pastor Alcides, ó Pai, a sua família. Abençoe esta igreja, abençoe esse ministério, abençoe, meu Pai, cada um que congrega nesse ministério, que nós venhamos, meu Pai, honrar a Ti em todo tempo, no nome de Jesus. Abençoe todas as igrejas na face da terra, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos marchar, ó Deus, certo da vitória, no nome de Jesus. Nos abençoe, por misericórdia, porque nós não merecemos, nós não somos dignos de nada. O Senhor Jesus largou o céu, deixou a glória e veio para morrer em nosso lugar, porque nós não merecemos nada, mas a tua misericórdia, ela é grande e dura para sempre. Louvado seja o teu nome. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus.
Muito boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos e a todas as irmãs, em nome do Senhor. Queridos, vamos iniciar hoje conversando com vocês no livro de João, no capítulo 16. Mas eu vou pegar alguns textos, no mínimo 5, para a gente meditar nesta noite. João capítulo 16, o Evangelho de João capítulo 16. Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, e ele os faz saber do curto tempo que ele ainda teria com eles aqui fisicamente. Vamos ler até o versículo 13, do 1 ao 13. Tenho-vos dito isso, ou estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus. Isto vos farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí a gente acabou de ler com vocês a missão do Consolador. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, eu até mencionei isso há poucos dias com vocês, mas faz parte do que eu quero compartilhar convosco nesta noite. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Está falando do Espírito Santo. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
Até sobre servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor Deus chamar. Muito bem, já passamos por 3 textos. A promessa de Jesus em enviar o Consolador, a orientação de Jesus em Lucas 24:49, em que permaneçamos na cidade até que sejamos revestidos de poder, e esta palavra de Joel, que nos últimos dias derramaria sobre nós o seu Espírito. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 2, versículo 4, e Atos 2, 42 em diante. Atos 1, 8. Estou acostumado com a outra Bíblia, essa aqui tem a folha tão fininha que é difícil até de passar. Ok, cheguei, viu, gente? Desculpe. Dedo muito liso, folha muito lisa, muito fina, então fica um desafio. Atos 1, 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Voltando, queridos, no livro de Marcos, eu disse para vocês que eu leria, depois eu paro de ler e vou compartilhar o que o Senhor Deus tem colocado em nossos corações. Marcos capítulo 16, 14, 15 e 16. Mas, mais tarde, apareceu Jesus aos 11, estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham já visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tendo lido, amados irmãos e irmãs, tendo lido os textos que lemos, eu quero compartilhar convosco sobre o impacto do avivamento. O impacto do avivamento espiritual. O apóstolo João Batista, voz do que clama no deserto, enquanto batizava o povo e pregava o arrependimento, muitos olharam para ele e quiseram saber de quem se tratava, quem era ele. Porventura és profeta? Porventura és Messias? Quem és tu? Porque ele chamava o povo de raça de víboras. Quem vos ensinou ou fascinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. E quando ele ali pregava, e ali no deserto, no Rio Jordão, ele batizava, veio Jesus, como ele já havia sido revelado pelo Pai, dizendo a ele: quando vir sobre ele o Espírito em forma corpórea de uma pomba, este é o meu filho. E quando realizava o batismo, Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima, ele olha para ele, tendo já dito aos que o ouviam, quando perguntavam quem é você, ele dizia: não, eu não sou profeta, eu não sou nada do que vocês pensam. Eu sou a voz do que clama no deserto. Após mim virá aquele de quem eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Ele falava de Jesus. E quando Jesus chegou para ser batizado, ele olhou para Jesus e disse: eu é que careço, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque quando Jesus aproxima, ele viu o Espírito em forma corpórea de uma pomba, uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E ele apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. E dizia ele: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E tendo dito: após mim virá aquele que não sou digno de desatar a sandália dos pés, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, amados, nós queremos compartilhar com vocês, em rápidas palavras, sobre o impacto do avivamento espiritual. Nós sabemos que Jesus caminhou cumprindo o seu ministério terreno e os seus discípulos o acompanhavam. Os apóstolos e a multidão, as pessoas o acompanhavam e assistiam tudo que ele realizava. Milagres, expulsão de demônios, cura de leprosos, cura de aleijados, abertura de olhos aos cegos. Sabia que tinha uma moeda na boca do peixe, mandou buscar lá a moeda na boca do peixe. Multiplicou pães, transformou água em vinho. Enfim, realizou maravilhas, prodígios, milagres
curou a muitos e pregava com autoridade. E os discípulos, acompanhando, viam, assistiam tudo aquilo, ficavam maravilhados. E quando o Senhor Jesus terminou seu ministério, confiou aos seus seguidores, dizendo: olha, eu faço as obras que tenho feito e vós tendes visto, mas vós fareis maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E ele nos comissionou, como lemos em Marcos, ele nos comissionou a que fôssemos e pregássemos o Evangelho, assim como em Mateus capítulo 28, que é paralelo a este texto de Marcos, quando ele diz para que nós fôssemos pregando e fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que dele havíamos aprendido. E aí, irmãos, nós vimos os discípulos, e nesta noite eu quero fazer uma observação a respeito da admiração que os discípulos e as pessoas tinham quando viam Jesus realizar o que realizavam. Ficavam maravilhados, admirados de ver como o Senhor Jesus realizava coisas sobrenaturais que a religiosidade da qual eles já tinham conhecimento não acontecia. O que acontecia antes destes feitos de Jesus era, na realidade, aquela celebração da velha ordem, da velha aliança, da leitura dos livros dos profetas e ensinamentos na sinagoga, religiosamente, intelectualmente, muito bem instruídos, mas não passava daquilo, aquela liturgia. Por isso ele veio revolucionando e fez uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança no seu sangue, reconciliando-nos com Deus, cumprindo o seu ministério, mostrando o seu poder e revelando a glória do Pai na realização do sobrenatural. E ele estabeleceu a sua igreja, e tendo estabelecido a sua igreja, deu-lhes poder, revestindo-os de poder, através desta promessa que nós acabamos de ler, em João capítulo 16, o que o profeta Joel havia dito, o que ele requereu que seus discípulos fizessem, permanecessem firmes em oração até que fossem revestidos de poder. E aí vimos ainda, na palavra tipo futurista, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Antes, porém, fique firmes em oração, para que sejais revestidos de poder. Eu vou enviar-vos o Consolador, e ele vos fará saber todas as coisas. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas. E eu censuro vossa incredulidade por não terdes crido ainda no testemunho dos que já disseram a respeito da minha ressurreição. Agora vos comissiono, vades e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já estará condenado. Mas vocês estarão realizando obras, curando os enfermos, expulsando os demônios e vivendo no mundo sobrenatural, falando em línguas, profetizando e tendo visão e tendo sonhos, como em profeta Joel ele prometera. E milagres e maravilhas, prodígios acontecerão através de vocês.
vocês, ainda que vos derem alguma coisa para beber ou comer, alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O impacto do avivamento é, na realidade, a imunidade que o Senhor nos dá para realizarmos a obra que temos que realizar, que Ele confiou às nossas mãos. Mas esta obra é do Espírito Santo, ela não é humana, ela não se faz com capacidade ou potencialização de conhecimento, seja qual for o grau de conhecimento, ela é obra do Espírito Santo de Deus, através de vasos santos, vasos cheios, vasos revestidos de poder, que somos nós, os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O impacto do avivamento. Porque eu chamo esta reflexão hoje de o impacto do avivamento. Porque enquanto os discípulos, os apóstolos e as pessoas que seguiam Jesus, vendo o que faziam e admiravam, diziam: eis que o profeta veio até nós. A mulher samaritana correu e foi dizer: olha, vem e vê, encontrei o Messias. Ele sabe tudo a respeito da minha vida. Vinde e vede. Então, essa manifestação do poder, ela não poderia acontecer, até porque ainda não tinham este revestimento de poder, este batismo com o Espírito Santo, esse batismo com fogo. E é, na realidade, uma urgência, uma emergência, uma necessidade urgente e emergente que a Igreja do Senhor tem nos dias atuais. Porque, na realidade, o impacto veio logo no capítulo 2, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Diz-nos o texto que eles estavam reunidos logo após a crucificação e sepultamento do Senhor Jesus. Eles estavam reunidos em um lugar e oravam. E enquanto eles oravam, veio do céu esta promessa que nós acabamos de ler. Aproximando-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foi aqui, exatamente neste momento, e vede que eles estavam reunidos no mesmo lugar, como Jesus havia recomendado, ficassem na cidade, isto é, permanecerem na minha presença, ficarem em oração, estejam vigilantes, estejam buscando, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz-nos aqui esse texto: eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí aquela história que eu já disse para vocês, em Jerusalém tinham ali 17 nações, porque era o dia de festa de Pentecostes, também chamado festa de dedicação. Era também a festa das semanas, onde eles vinham para celebrar ao Senhor o fato de terem sido libertos. 50 dias após a libertação, a Páscoa, eles celebravam, ano após ano, o Pentecostes. Então Jerusalém estava apinhada de gente, tinha muita gente, 17 povos de línguas diferentes estavam presentes naquele dia.
E assim, sendo cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Como os irmãos já o sabem, cada um deles, apesar de serem galileus, falavam eles, cada um, na língua de uma daquelas nações que ali estavam representadas. E aquelas pessoas ouviam e ficaram admirados. Não são todos eles judeus, não são todos eles galileus, como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua? Deus ungiu-os com o poder do Espírito Santo. A primeira manifestação do impacto do avivamento espiritual fora exatamente aqui, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E ali eles falaram em línguas. Era a necessidade do momento para que 17 nações outras ouvissem o Evangelho, ouvissem a palavra. E foi exatamente após este momento que a ousadia, a intrepidez se fez presente na vida daqueles apóstolos. Até aqui, conforme a história, nós vimos ali um apóstolo que traiu Jesus, o outro que era precipitado, cortando a orelha de soldado, e eles agiam naturalmente, eles viam tudo aquilo que estava acontecendo, mas só por ver e só por assistir não basta. Precisa experimentar o poder, precisa experimentar o avivamento, precisa experimentar o batismo com o Espírito Santo, precisa experimentar o sobrenatural de Deus para que a nossa vida tenha o seu verdadeiro significado de enviados do Senhor para realizarmos a obra que Ele nos confiou e que não poderá ser realizada a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma vez batizados com o Espírito Santo, como diz a palavra, as línguas como que de fogo pousavam sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E logo após, toda a cidade foi impactada pelo barulho que acontecia, porque eles saíram da letargia, eles saíram da liturgia. As duas palavras são diferentes. Letargia é comodismo e liturgia é uma formalidade religiosa. Estavam, na verdade, ali orando como normalmente faziam. Mas quando eles receberam o poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio e eles foram cheios do Espírito, eles não se contiveram e abriram a boca em glorificação a Deus, em oração, e houve um grande barulho, houve um grande despertamento onde eles estavam. E toda a cidade acorreu para lá. Todas as pessoas foram, o que está acontecendo? E o povo ficou admirado de ver o que estava acontecendo. Uns falavam que eles estavam embriagados. E logo após esta admiração, e por não entenderem, a intrepidez de um deles, o apóstolo Pedro, e os 11 outros levantaram com Pedro, como que confirmamos, estamos de acordo, estamos juntos, o que ele fala, nós falamos e concordamos. E Pedro propôs o primeiro sermão, o impacto do avivamento, intrepidez, ousadia, coragem, determinação, identificação com os céus e revelação da natureza divina através das nossas vidas. O que é que impacta as pessoas? É Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, é que vai fazer a grande diferença. Sem que sejamos impactados pelo Espírito Santo, nós não passaremos de meros religiosos, porque praticamos a religiosidade. A gente vem aos templos, a gente canta, a gente até ora, a gente até ouve a pregação, a gente até lê a Bíblia, mas se não houver na realidade um revestimento de poder, nós ficaremos
nesta liturgia religiosa. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. É necessário que sejamos batizados com o Espírito Santo. É necessário que sejamos batizados com fogo. E o fogo é um elemento que queima a palha para que o trigo fique purificado. E nós, como trigo que somos, não pode haver palha que não seja queimada, a fim de que tão somente a essência do Espírito Santo esteja em nossas vidas. E assim falaremos pelo Espírito, e o Espírito falará através de nós, e assim a palavra será vivificada, e as pessoas serão impactadas, e os demônios sairão, e os enfermos serão curados, e os mistérios e o sobrenatural de Deus será revelado através de nós. A igreja não pode se acomodar. A igreja não pode se acomodar. Aqui Pedro propôs o primeiro sermão. E no primeiro sermão diz-nos a palavra, quase 3.000 almas se converteram. E o Pedro gostou disso, porque estava cheio do Espírito Santo, então ele propôs o segundo sermão. E na sua segunda pregação, acrescentou-se o número quase mais 2.000 almas, chegando quase a 5.000 almas em 2 pregações. Mas não só pregavam, verbalizando a palavra, a mensagem, mas aí nós vimos as primeiras conversões exatamente pelo discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo. E ali já começaram a realizar a obra. O discurso de Pedro, a cura de um coxo, e daí por diante, as maravilhas de Deus começaram a serem manifestas através dos apóstolos. E obras maravilhosas eram feitas através deles. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, amados, para concluir, a Bíblia nos diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que se ignorem isso, que não tenham conhecimento disto. Vós bem sabeis que, quando eres gentios, deixáveis levar-vos pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, ou falso, ou maldição. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, o Espírito, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outros, a operação de milagres. A outros, profecia. A outros, discernimento de espíritos. A outros, variedade de línguas. A outros, interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um conforme quer. Então aqui tem a relação dos dons espirituais, dos quais devamos ser portadores. E é isto que vai acontecer quando, na realidade, entendemos esta realidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria, irmãos, que todos vós falasseis em línguas,
mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e não, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, irmãos, nós vemos toda esta maravilha que está disponível para cada um de nós. Agora vejam só. Uma pergunta: para onde foi a renovação espiritual? Para onde foi o avivamento? Onde estão esses sinais? Onde estão essas manifestações? Deve ser uma preocupação minha, deve ser uma preocupação sua, deve ser uma preocupação nossa, deve ser a preocupação da igreja atual. Por quê? Porque hoje, pelo que se percebe, isso acabou por ser tão incomum, tão distante, que há até segmentos evangélicos que pregam contra, dizendo que isso aqui não existe mais, que isso era para a igreja primitiva, lá para o início da igreja. Mentira. A verdade é que isso aqui é para tantos quantos buscarem. E aí, irmãos, eu e você, cada um de per si, deve perseguir isso em oração. Abrir a sua Bíblia e procurar, estudar, descobrir o Espírito Santo. Toda referência que você encontrar na Bíblia, escrito Espírito com letra E maiúscula, fala-se do Espírito Santo. Faça uma varredura na Bíblia, estudando e lendo sobre o Espírito Santo. E ore, e jejue, e peça o batismo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu chamo isso aqui de batismo com o Espírito Santo, porque tem uma coisa mais profunda do que simplesmente esse fato da manifestação. É o fruto do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5. É o fruto do Espírito. Aqui nós temos os dons espirituais. Não é menos importante, é imprescindível para que nós os tenhamos, a fim de que a nossa pregação, a fim de que o nosso testemunho, ele não se limite pura e simplesmente em discurso, em sermões, em falas, em evangelização verbalizada, mas que nós sejamos dotados de poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar em línguas. Como vocês viram, nós lemos o primeiro texto, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles falaram noutras línguas. E aqui o apóstolo Paulo diz, eu gostaria muito, irmãos, que todos vocês falassem em línguas. Qual é a diferença noutras línguas e em línguas? Falar noutras línguas é falar numa língua que existe em qualquer lugar deste planeta. Como 17 nações estavam lá, eles falaram variedade de línguas, falaram noutras línguas. Mas quando se fala em línguas, nós estamos falando em línguas espirituais, orando em línguas. E a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, fala em mistério com Deus. A sua mente pode até, na realidade, ficar infrutífera, mas o seu espírito é edificado. E entre nós, se alguém fala em línguas, que haja intérprete. Havendo intérprete, torna-se profecia. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, eu queria muito que vocês todos falassem língua, mas eu preferia ainda que vocês profetizassem, a fim de não ficar uma coisa muito centralizada só para você se edifica. Mas se falando em língua, havendo intérprete, continue falando em línguas para que haja interpretação, porque assim a igreja é edificada. Vem uma mensagem sobrenatural de Deus, através de quem fala em línguas. Pode ser que este mesmo que receba
esta unção e fale em línguas, pode ser que ele mesmo receba a unção para interpretar. Mas há também a possibilidade, e isso é prático, na vida dos pentecostais, um falando em língua, o outro interpretando. Por isso que a Bíblia diz, quando um falar em línguas, havendo intérprete, não precisa ser você, havendo intérprete entre vós, continue falando. Não havendo intérprete, fale consigo mesmo e com Deus, para que não fique perturbando, porque a língua estranha, ela edifica você, você fala em mistério com Deus, mas se não há intérprete, você faz desorganização no culto. Por isso que a Bíblia diz, quando falares em língua, fale 1, 2, 3 no máximo. Havendo intérprete, não havendo, silencie-se, fale consigo mesmo e com Deus. É a ordem. Por isso, irmãos, falar em línguas, em culto público, só havendo intérprete. A gente precisa de aprender essas coisas. Tem muita gente que fica falando em língua, mas não interpreta. A igreja não é edificada, ele fica falando sozinho, a igreja fica boiando, olhando. E aí, o que está acontecendo? A igreja não é edificada. Vamos falar a verdade. Então não adianta falar em língua para os outros ver. Isso não é espiritualidade, não. Isso não é demonstração de espiritualidade, não. Na realidade, demonstração de espiritualidade é, estou falando em língua, a intérprete, continuo falando, porque está havendo interpretação, está havendo edificação para a igreja. Mas se não está havendo, não é sábio da minha parte continuar falando em voz alta. Por isso que a Bíblia diz, fale consigo mesmo e com Deus, porque você está falando em mistério. Na verdade, você está sendo edificado. Mas a igreja, assim como a sua própria mente está infrutífera, você se edifica. Mas a igreja não edifica quando escuta alguém falando em língua, pelo contrário. É uma coisa desconfortável a gente ouvir alguém falando em línguas. Desconfortável, pastor, uma coisa de Deus. Mas se não houver ordem, se não houver organização, vira bagunça. Por isso é que Paulo regularizou isso, falando em línguas, no máximo 3, havendo intérprete. Não havendo, cala, fala consigo mesmo, com Deus. Muito bem, gente. É o que Deus tinha para eu compartilhar com vocês. A necessidade emergencial é que eu seja, que você seja, que sejamos nós, que a igreja seja revestida de poder, batizada com o Espírito Santo e tenha o fruto do Espírito. Eu até nem iria até lá agora, não, mas deixa eu ir porque é coisa rápida, é só fazer a leitura. E fazendo essa leitura aqui eu termino, porque eu já disse que o que vai acontecer com você é resultado da sua oração, do seu jejum, do seu estudo bíblico a respeito do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, essas promessas de Jesus. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Naqueles dias, o Espírito Santo será enviado, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, e haverá sangue, fogo, e é maravilha, é prodígio, é sobrenatural. Então faça estudo bíblico a respeito disso, persiga isso, persiga, porque a vida sem ser cheia do Espírito, sem experimentar esse batismo com o Espírito Santo, e eu vou ler aqui para terminar, sobre o fruto do Espírito, que diz no Gálatas 5, 22, o fruto, não são os frutos não, é um conjunto de elementos que constitui o fruto. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Temos os dons espirituais, é maravilhoso, é imprescindível. Mas não adianta ter os dons espirituais se nós não tivermos amor, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos alegria, não tivermos paz, não tivermos longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, se não tivermos mansidão, se não tivermos domínio próprio. Não adianta ter dons espirituais. Como assim, pastor? É possível? É. Dom é um presente. Você recebe um presente. E quando você recebe um presente, você o usa como quer, ele é seu.
Se você ganhar uma moto, você pode usar essa moto do jeito que você entender que deve usar. Se você ganhar um videogame, você pode usar o videogame, ele é seu, você pode usar. Ganhar uma bola, você pode chutar sua bola. Você pode fazer o que você quiser com o presente que você ganhar. Ganhou uma camisa? Ah, que beleza de camisa. Essa eu ganhei. Eu uso essa camisa. Então, o dom é dádiva, presente. Eu tenho o dom de línguas. Eu posso falar em línguas agora, se eu quiser. Eu não preciso arrepiar para falar em línguas. Eu posso orar em línguas a hora que eu quiser, porque a glosso, que é língua, a estrutura da língua espiritual que eu recebi, ela está impregnada na minha mente, no meu espírito, na minha alma. Eu posso orar em línguas. Eu ganhei esse presente de Deus. Quando isso acontecer com você, você vai entender que você é verdade, o que o pastor falou é verdade. É verdade. Da mesma forma que eu falei no altar, eu posso falar no meu quarto com Deus. E quando eu falar no meu quarto com Deus, é eu e Deus, eu posso falar em voz alta. Mas se eu estiver no culto público, eu devo falar em voz alta, se houver intérprete, não havendo, que eu fale caladinho, em silêncio. E esta vida cheia do Espírito, no exercício sobrenatural, expulsando demônios, curando enfermos, falando em línguas, experimentando esses dons maravilhosos, o que vai acontecer? Nós vamos ter o fruto do Espírito, porque vivendo esta realidade sobrenatural, nós teremos temor a Deus. Porque uma experiência leva a outra experiência, uma experiência a outra leva a outra experiência, e a gente vai crescendo em experiência com Deus. E aí, o fruto do Espírito, que é isso que eu acabei de ler, estará presente. O que é que acontece? É que se nós tivermos na realidade esta ordem organizada, conforme a Bíblia, nós vamos falar em língua, mas nós vamos ter amor, nós vamos ser leais, nós vamos ser fiéis, nós vamos ser sinceros, nós vamos ser verdadeiros, nossa conduta moral vai ser excelente, nossa conduta social vai ser maravilhosa, nós vamos reconhecer hierarquia como a disciplina do exército, como a disciplina militar. Nós vamos entender porque o Espírito estará agindo nas nossas vidas. Então isso é necessário que exista na minha vida, na sua vida, porque antes de eu abrir a minha boca para dizer alguma coisa, o Espírito do Senhor me corrigirá para que eu fale tão somente palavras que edificam. Isto é quando acontece o impacto do avivamento espiritual nas nossas vidas. Ninguém pode viver sem isso não, viu gente? Viver sem isso é viver mais ou menos. É uma vidinha religiosa. Quer experimentar coisa maior? Faça isso que nós estamos ouvindo hoje. Comece a perseguir. Vou chamar isso de perseguir. Persiga. Persiga. Como diz o apóstolo Paulo, prossiga, para ser mais bíblico, prossiga. Prossiga para o alvo. Qual é o seu alvo? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu posso querer porque Jesus quer que nós sejamos cheios. Ele prometeu, e é para tantos quantos buscarei. Se você buscar, você vai receber. E aí você vai ser um cristão genuíno. E quem deparar com você verá o reluzir, o resplendor de Deus na sua vida. E os seus atos serão atos de justiça. E por onde você for, onde você tocar, com quem você estiver, será tocado também pelo Espírito, abençoado, será quebrantado, como aconteceu 3.000, mais 2.000, mais tantos outros que convertiam e entregavam suas vidas a Cristo, por verem como viviam os cristãos cheios do Espírito Santo.
o impacto do avivamento. É a vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Já vamos orar nesse sentido. E você continua orando nesse sentido. Prossiga para o alvo. Deseje ser batizado com o Espírito Santo. Deseje. E quem deseja, busca. Quando você deseja casamento, você busca uma moça, você busca um moço. Quando você deseja comprar um carro, você se disciplina nos gastos para comprar o carro. Quando você estabelece um alvo, você se disciplina para atingir o alvo. Então estabeleça como alvo ser cheio do Espírito Santo. Estabeleça como alvo ser um cristão cheio da graça, cheio dos dons, para que por onde você passe possa ficar a marca de Cristo através da sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para meditarmos e sermos, ó Deus, alvos da voz do Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez rogamos que sejamos despertados. Sejamos despertados, Deus. Como o teu servo leu no culto anterior, ouvindo as tuas palavras, Senhor, eu fiquei estremecido. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Dá-nos graça, dá-nos sede, dá-nos fome, dá-nos apetite, Deus. Dá-nos, ó Deus, determinação para buscarmos o batismo, quem não é batizado, para buscar a renovação, quem é batizado, mas está morno. Deus, que sejamos cheios do Espírito Santo, que nós possamos estabelecer isso como alvo e prosseguirmos até que alcancemos. Opera, Deus, este milagre, enche esta igreja com o poder do teu Espírito. Traze-nos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, o avivamento espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a convertermos-nos a ti cada momento, e que a nossa busca seja constante, até que sejamos cheios do Espírito Santo, porque assim sendo, cumpriremos a missão que o Senhor confiara às nossas mãos. Nós oramos crendo, glorificando e exaltando o teu santo nome, abençoando a tua igreja presente, os que estão, ó Deus, em live assistindo a gente e participando conosco. Toque neles, Deus, onde eles estão. Aviva a tua obra, aviva o ministério Vida. Derrama o teu Espírito, o teu poder sobre cada pastor, sobre cada ovelha deste ministério. Que sejamos, ó Deus, luz nesta cidade e onde este ministério está plantado. Jequitibá, Baú, Onça, Bebedouro, Belo Horizonte, Prudente e Moraes, Sete Lagoas, em todos os bairros onde estamos, e que sejamos um luzeiro, ó Deus, para Sete Lagoas. De volta a palavra original, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e abençoamos a tua igreja para o louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei, a doce, maravilhosa, indispensável comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, presentes no santuário, os que estão conosco em live, seja sobre vós também, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos eleve espiritualmente, até que sejais revestidos do poder
em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.